Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14, todos nós, quando se deparamos, conhecemos a história do ex-presidente dos Estados Unidos, o norte-americano John Kennedy, ficamos emocionados. Ele que perdeu a sua vida em 22 de novembro de 1963 em Dallas, em que um indivíduo aproveitou que tiraram a capa, baixaram a capa do veículo, e nisso o presidente ficou vulnerável diante da população e ele, através de um tiro certeiro, tirou a vida de John Kennedy. John Kennedy foi, para os americanos, o exemplo de homem público, o exemplo de homem que esteve inclinado para o desenvolvimento econômico e orgulho de patriotismo dos americanos. Ele que lançou com os Estados Unidos a corrida espacial para que os americanos chegassem até a Lua primeiro que os soviéticos, antiga União Soviética, atual Rússia. E nisso, diante da visão contemporânea, futurista e empreendedora desse homem público, tornou Kennedy de homem público para um mito. E a gente lembra os 50 anos de Kennedy porque nosso país carece tanto de políticos corretos, honestos, inclinados pela causa pública, pelo desenvolvimento, pelo sonho, infelizmente dando lugar à negligência, à omissão, à pobreza, à corrupção. Vocês vejam bem, um homem da estatura de John Kennedy, da estatura da nação americana, sempre pensando em galgar espaços, lugares que muitas das vezes seriam inimagináveis. E a gente carece desses sonhos de John Kennedy aqui no nosso país. O sonho de ter uma saúde digna, o sonho de combate ao emprego, o sonho de que o Brasil invista verdadeiramente numa educação eficiente, que desenvolva tecnologicamente o nosso país, que ele possa, assim como as grandes nações, ter tecnologia para que possa lançar um satélite em nossa atmosfera e assim ficar entre os grandes países, porque até hoje o nosso país não consegue colocar um satélite em órbita da Terra. E John Kennedy conseguiu, através do seu sonho, isso há dezenas de anos atrás, ir até a Lua. Em pleno século XXI, nós ainda não temos tecnologia no nosso país sequer para colocar um satélite em órbita. Então é importante trazer o espelho desse homem, o espelho desse estadista, desse empreendedor, a fim de que possa incutir em cada cidadão a crença de que nós possamos melhorar, crescer e desenvolver cada vez mais. Mas para isso é necessário um sonho coletivo, tanto da sociedade em si, como também dos homens públicos. Um exemplo que nós temos, que muitas das vezes as pessoas falam assim, isso é utopia, isso é sonho. Mas vocês imaginem o seguinte, nós tivemos o feriado da consciência negra e de Zumbi dos Palmares. Zumbi, na época da escravidão, era utopia o sonho dele em tornar o negro com os mesmos direitos de um branco e também, principalmente, com a liberdade. Mas precisou desse sonho de Zumbi para que os negros pudessem lutar, alimentando assim os seus espíritos e sair dessa maldade, dessa tirania que era a escravidão, o preconceito, e ocupar um espaço em pé de igualdade com o branco. Então a gente precisa da utopia, do sonho, para que possamos desenvolver, porque aquilo que hoje é utopia, amanhã torna-se realidade. Mas para isso a gente precisa lutar, acreditar. E John Kennedy foi um exemplo de presidente em que acreditou, sonhou, uniu a nação americana, a tornou e manteve os Estados Unidos como
a maior potência econômica e bélica do planeta. Que sirva de exemplo para os homens públicos, John Kennedy, que inclusive a história diz que, a chamada teoria da conspiração, que uma das teses referentes ao assassinato de John Kennedy estaria relacionado com o chamado Plano Colombo. O que seria isso? Tornar toda a América, ou seja, a América do Sul, a América do Norte, toda ela desenvolvida no mesmo patamar da Europa. Isso porque os americanos, através do plano econômico Marshall, eles reergueram, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa. E Kennedy tinha a ideia chamado Plano Econômico Colombo, que era libertar todo o continente americano, América do Sul, América do Norte, América Central, da pobreza. Era um homem de paz, um homem que pensava no seu próximo. Então fica a nossa homenagem e que o espírito desse homem de grandeza, de luta, de eficiência, de sonho, possa habitar cada coração dos políticos desse país, a fim de inclinar nossa nação para um desenvolvimento e para uma igualdade social de verdade. Lembramos ao nosso querido e amado telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. A TV mais popular de Nova Friburgo.